tudo certo. Graças a Deus, tudo certo. Então, ter aceitado bater esse papo com a gente, compartilhar das suas experiências, viu? Obrigadão. Agradeço o convite. Muito bom, gente. O Arlen, eu vou apresentar para vocês, e se vocês tiverem curiosidade também de alguma coisa, alguma dúvida acadêmica, pode fazer pergunta para ele que vai ser bem legal, a gente usufruir dessas experiências dele, ok? Então, Arlen, você mora onde? Atualmente eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, mas eu sou natural da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sou mineiro. Entendi. Show de bola. E qual é a sua formação? Qual é? Eu sou licenciado em Normal Superior, com habilitação para Pedagogia, bacharelado em Letras Libras, sou bacharel, e sou mestre em Estudos da Tradução. E agora eu estou doutorando em Estudos da Tradução. Muito bom. É sempre bom, né? Porque é um estudo constante. É demais, exatamente. E nesses tempos de isolamento, como que você está fazendo para aprender livros à distância? Não, como que a gente pode ensinar livros à distância? Eu acho muito legal essas iniciativas como essa de fazer lives. Acho que é uma ferramenta que ela veio para ficar, né? Tanto a gente já tinha observado ainda no ano passado um crescimento muito grande do uso das tecnologias de mediação para a oferta do ensino de Libras à distância. Então, vamos esclarecer um pouquinho as dúvidas das pessoas, porque às vezes a pessoa tem dúvida. Eu vou me formar depois, né? Vai ser professor de Libras ou vou me formar para intérpretes? Como vai ser? Porque eu não gosto de interpretar, eu não gosto de ser professor. Como que é essa diferença dessas formações que são diferentes? Pois bem, atualmente no Brasil nós temos duas principais formações para quem quer trabalhar com língua de sinais. Uma das formações é a licenciatura, ou seja, para a pessoa se tornar um professor de Libras, para ensinar Libras tanto como L1 para pessoas surdas, como L2 para pessoas ouvintes. E a outra formação é do bacharel em Letras Libras, que é aquela pessoa que vai ser o pesquisador em tradução, ou revisor de tradução, ou intérprete de Libras. Então, a formação em bacharelado ela é muito ampla. Você pode atuar desde interpretação, tradução, revisão, edição de tradução. Então, é uma formação um pouco mais ampla. E tem os cursos a nível técnico, que você pode ser um instrutor de Libras, em nível médio, ou seja, trabalhar com ensino de Libras em instituições até o nível médio, e em escolas, num contexto geral. Então, são esses os dois tipos de formação atual no Brasil. Tem um terceiro tipo, que é a formação para guias intérpretes, que está começando a ser ofertado em São Paulo, pela Associação de Múltiplas Deficiências, a RIMSA. Eles estão começando a trabalhar agora com a formação de guias intérpretes. Então, são essas três possibilidades. E você tem as duas, tanto para lecionar quanto para interpretar? Tenho uma formação para ser professor, para lecionar, mas pedagogia, e não Letras Libras. A minha licenciatura é em Normal Superior com complementação para pedagogia. Então, isso já me torna um professor. E o bacharelado em Letras Libras. Então, eu optei em não fazer a licenciatura porque eu já sou licenciado. Então, não tem necessidade de fazer duas licenciaturas. Verdade, tá redundante, né? Verdade. E às vezes as pessoas vão numa palestra, quaisquer eventos aí da vida, e vê a figura de intérprete do ladinho interpretando, fica assim, né? De queixo caído. Mas não sabe como que é uma profissão tipo desgastante, cansativa. Então, precisa de revezamento, né? De no mínimo duas pessoas. Que às vezes também vê no show, nas lives dos famosos, estão tendo aí também. Tem as interpretações que são, né? Tem revezamento. E qual a importância do revezamento? A interpretação, para o intérprete ele trabalhar, ele precisa de energia mental. Essa energia mental ela é disponível e ela é limitada. A gente não consegue ficar pensando 24 horas por dia. Então, o intérprete ele não consegue ficar processando informação esse tempo todo. Por isso que se tem o revezamento. Porque neste revezamento, quando o intérprete ele já está ali cansado de processar a informação, porque a energia mental ela é limitada, aí troca-se o intérprete para que a qualidade da interpretação se mantenha. Então, é importante que esse revezamento aconteça para que o público surdo que está assistindo a palestra, ou até mesmo o público ouvinte que está fazendo uso do intérprete, possa ter a qualidade na informação. Porque eu já vi intérpretes aí interpretando 3, 4 horas, aí o que vai começar a acontecer? Sinais produzidos errados,
começa a acontecer, você não começa a não ouvir mais porque você já está cansado mentalmente. Então, nesse sentido, o revezamento ele é importante para manter a qualidade do serviço. Verdade. E, às vezes, né, a pessoa pensa que o intérprete é máquina, né? Vai lá interpretar aquilo, tá falando lá, vai lá interpretar aquilo. Vai lá, tá falando, vai lá fazer aquilo. E não é assim, né? Não é assim, não, gente. Não é assim que funciona. No caso de uma palestra, no caso de um evento de grande duração, precisa ser passado antes. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Na maioria dos casos, não entendem isso. Né? Sim, as pessoas acham que o intérprete está pronto 24 horas por dia para interpretar, seja qualquer assunto que for. Eu, por exemplo, eu não interpreto área médica, eu não tenho psicológico para atuar em área médica. Não tenho. Então, o surdo caiu do meu lado. Alguma emergência médica, eu vou procurar alguém que resolva esse problema. Não vai ser eu que vou resolver, porque eu não dou conta. Isso é muito lindo, a gente saber disso, porque às vezes a pessoa vai, não, eu vou fazer, acaba fazendo, né, as leis. Exatamente. É muito bonito na profissão, isso é muito bonito na profissão, você saber. Oi, Gil, daqui a pouco te chamo, Gil, depois do ar. Então, aí é muito importante você saber disso, você saber as suas limitações, isso é muito importante. E qual a importância do intérprete vocacional? Eu sou um dos poucos do Brasil teóricos que defende a vocacionalização do intérprete. O que é o intérprete vocacional? Por exemplo, eu sou formado em área de educação, uma licenciatura na área da educação, então a minha vocação é atuar enquanto intérprete na área da educação. Porque o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar uma melhor qualidade do serviço de interpretação. Então, quem tem a formação em educação, se ele for atuar no contexto jurídico, não tem nada a ver com a sua formação. Então, a ideia do intérprete se vocacionalizar é que ele tenha uma formação vertical que melhore a sua atuação. Então, a gente vê hoje muitos intérpretes formando em direito para atuar na área jurídica. A gente vê muitos intérpretes atuando na área médica com formação para atuação nessa área médica. Então, isso é muito importante. Isso vai garantir cada vez mais uma qualidade muito superior na oferta do serviço de tradução. Verdade. Você concorda com essa afirmação que hoje em dia tem mais intérpretes na área educacional? Sim, mas isso é histórico. É porque a profissão ela surge dentro das escolas. Aí, lá nos meados de 1980, quando o Brasil ele abandona a ideia do oralismo trazido pelo Congresso de Milão, em 1960, e passa a se utilizar a Libras como um recurso de comunicação. Tendo em vista que isso começa a acontecer, a Libras ela precisa ser repassada para os pais e para os familiares dessas crianças que estavam nesse processo educacional. Só que, em determinados momentos, esses pais que sabiam a língua atuavam como intérprete. Então, a primeira atuação institucional do intérprete foi na escola. Por isso que esse é o maior contexto que absorve 90% dos intérpretes do Brasil. A gente tem muita gente trabalhando na educação, muita gente ainda, e outros espaços estão sendo conquistados agora, como o audiovisual, com essas lives que a gente está tendo com diversos cantores. Antes a gente não tinha um show sequer com acessibilidade em Libras, e hoje essa acessibilidade está se propagando cada vez mais num contexto que é novo, que é o audiovisual. Verdade. E agora, passando nessa parte da escola ainda, como deve ser a postura do professor ao se deparar com a escrita do aluno surdo ao corrigir alguma atividade? Porque é diferente isso daí, né? A língua do surdo, a primeira língua, né? Sim, a escrita do surdo em português é semelhante à nossa em inglês. A gente aprende inglês durante mais de 10 anos aí na nossa vida educacional. Desde o primeiro ano a gente está aprendendo português. Está aprendendo inglês. E a gente não escreve inglês às mil maravilhas. Então é a mesma coisa quando a gente vai tratar com a escrita da língua portuguesa pelos surdos. É a segunda língua. Então eles não vão escrever de maneira tão proficiente quanto a sua primeira língua. Então o intérprete ele está na função de orientar. Ele vai orientar o professor como se proceder. Professor, essa escrita aqui está dizendo isso, isso e isso. O conteúdo está aqui. Às vezes a forma não vai estar, mas o conteúdo está. Então, o intérprete ele tem que orientar o professor neste sentido, de que o professor avalie o conteúdo da escrita e não a sua forma. Muito bom. Tem uma pergunta aqui embaixo para você. A pessoa com pedagogia, formada em licenciatura em pedagogia, como após em Libras, é habilitada para quê?
Tá, então ela vai ser um professor com habilitação para ensinar Libras, porque a primeira formação é a licenciatura em pedagogia, isso vai habilitá-la como docente, como professora, e a pós-graduação vai habilitar ela como uma professora que tem especialidade em Libras. Então, a parte da especialização vai conferir a essa pessoa uma outra disciplina de ensino, que é a Libras. Então, a pessoa vai virar uma professora de Libras. Sim, e é o mesmo caso da pós em tradução e interpretação em Libras, né, que forma para intérprete, né? É o mesmo caso. E como você vê a função da área da Libras agora? Crescendo, as pessoas interessadas, ouvintes, querendo tentar, né? Eu acho positivo, eu acho super positiva essa ascensão. Ela já devia ter acontecido há muito tempo. Eu acho que ela chega no momento tardio em que a gente... Mas ela chegou. Isso é importante a gente frisar que ela chegou. E a gente só precisa tomar cuidado, é que tudo aquilo que tem essa grande vislumbre, vai ter pessoas que não possuem a habilitação correta, que não possuem os conhecimentos necessários, a fluência que é necessária, e vai acabar vendendo produtos que não cumprem com aquilo que estão sendo prometidos. Então, uma coisa que a gente precisa ter cuidado é com esses cursos de Libras que prometem milagres a partir de poucos tempos, porque isso na prática não existe. Então, a Libras ela se torna um produto sendo vendido das mais diversas formas e nós, como consumidores, a gente precisa saber escolher qual é esse produto que a gente vai consumir. Verdade. Agora, deixa um conselho para as pessoas ouvintes que têm interesse em aprender a língua de sinais. Pessoal, tem interesse em aprender língua de sinais? Primeira coisa, segue o Instagram do Estevão. Primeira coisa. Então, já deixa lá o seguir, compartilha as postagens dele. Participem das formações. Hoje em dia, a gente tem vários professores de tradução a nível de Brasil, dando várias formações para intérpretes de Libras que já atuam, para que não atuam. Eu, por exemplo, eu ministro um curso EAD para tradução, e ele é completamente à distância. Depois também me segue lá nas redes sociais. E é muito importante que o pessoal se atente exatamente para isso. Então, você quer aprender Libras? Procure um professor que seja competente. Olhe o currículo desse professor, veja quais são as formações que ele tem, veja quais são as competências que ele demonstre e segue firme. Lembra sempre de ter contato com o surdo, que é muito importante a gente ter o cotidiano com a língua, senão a gente esquece. Não tem como a gente aprender um idioma se a gente não tem contato com esse idioma. Então, colhem nos surdos, frequentem associações de surdos, procurem surdos das suas cidades, com certeza tem um surdo ou outro aí, que assim você vai aprender. Como tudo na vida, né? Se não praticar, acaba esquecendo, no desuso, né? Esquece. Exatamente. E agora deixa um recadinho para os surdos, estão vendo você agora. Vou sinalizar em Libras aqui. Agora você é ouvinte, né? Não entendeu. Tá vendo? Como que, ó, a empatia agora, ó, o que o Arlen falou, hein? Você não entendeu direito? Ah, não entendeu, né? Também não vou falar. Para você ver como é a sociedade, com a falta de inclusão, com a falta de acessibilidade, na verdade, até no uso da máscara, que tem agora, né? A máscara mostrando para poder ver o labial aqui, ó. Você já parou para pensar? Vou falar uma para você? Mas é muito importante que a gente frise que leitura labial, ela não é essa mil maravilhas aí que todo mundo está falando, não. Não é todo surdo que faz leitura labial. A leitura labial ela tem que ser ensinada e aprendida desde criança. A grande maioria dos surdos que nasceram depois dos anos 80 em diante não fazem leitura labial, porque o Brasil ele foi um dos que não recomendam mais a terapia verbotonal. O Brasil, então, ele abandonou esse tipo de terapia para que os surdos pudessem sinalizar. Então, não é todo surdo que faz leitura labial. Exatamente, não é todo surdo que faz leitura labial. Então, a gente precisa ver. Se isso é uma necessidade desse público, ok, então o intérprete precisa se adequar e utilizar a máscara com esse recurso para que o surdo consiga ter acesso a essa informação. Uma perguntinha também, todo surdo automaticamente é mudo?
Não, não é. O que acontece é que a gente tem uma confusão muito grande com o que é mudez. Mudez não é a não produção de fala. Mudez é a não produção de sons. Então, quando a gente tem uma pessoa que não produz nenhum tipo de som vocal, a gente tem uma pessoa muda. Só que muitas pessoas associam que a falta de fala oral do surdo é uma mudez e não é. Então, nosso problema é que o conceito de mudez, pelo senso comum, está equivocado. Mudez é quando a gente não produz nenhum tipo de som. E a gente sabe que surdo, eles têm uma tendência muito grande a gritar pela falta do retorno. A gente fala num tom mediano porque a gente se escuta. O surdo não se escuta. Então, ele tem uma tendência muito grande a gritar. Por isso que nem todo surdo é mudo. É bom a gente falar para as pessoas também que não vai adiantar você falar com o surdo assim, você está me entendendo, está me entendendo, porque a expressão é tudo. Ele não vai estar ouvindo você, não, você está me entendendo? Simples assim, tá? Ó, a expressão é muito importante. Você tem batido nessa tecla aqui, ó, que é muito importante. Faz parte do certíssimo. E agora, o que você vai fazer quando essa quarentena acabar? A gente não tem previsão, mas o primeiro dia que acabar a quarentena, você vai fazer o quê? Eu vou procurar todos os meus amigos e dar aquele abraço. A gente em Minas, a gente é muito quente, nós somos um povo muito caloroso. E ficar longe das pessoas, tipo, você chega em Minas, vamos lá tomar um café lá em casa. Aí, sabe, a gente é um povo muito caloroso. E pelo fato de eu estar em Floripa, as pessoas já são mais distantes. Elas já são um pouco mais frias nesse sentido. Então, acho que é dar um abraço em geral, mandar um abraço para os meus alunos, que eu estou afastada deles dando aula pela internet. Então é isso, abraçar geral. Eu mando um abraço virtual. Muito bom! Olha, obrigadão pela sua participação. Tem mais uma pergunta aqui, gente. Tem pergunta aqui, ó. Com quanto tempo eu fico fluente em Libras? Está perguntando aqui embaixo. Não tem uma resposta pronta para isso. Vai depender da sua dedicação e da qualidade do material que você estiver consumindo. Eu, por exemplo, eu mergulhei de cabeça no curso de Libras que eu fiz na Associação de Surdos de Minas. E eu estava influente em 3 meses, mas foi porque foi por imersão mesmo. Até em casa eu estava falando Libras com quem nem sabia Libras. Então, eu habituei completo, eu 24 horas por dia dedicando, consumindo muito filme, muita atividade prática, aí eu aprendi de uma maneira rápida, mas não tem fórmula para isso, depende da sua dedicação e do seu contato com a língua. Você falou que a área médica você não sente muito conforto. Qual a área que você sente mais conforto? Qual que você gosta mais? A audiovisual. Para mim, a minha área de atuação é audiovisual, então eu trabalho com tradução de filmes, eu sou responsável pela tradução dos debates políticos em anos eleitorais aqui na cidade. Eu já atuei apresentando um telejornal em Libras. Essa área do audiovisual, para mim, é a melhor área que tem. Eu sou muito fascinado por ela. Porque no meu TCC, no meu trabalho de graduação, eu analisei o telejornal. No meu mestrado, eu analisei o debate político. E agora, no doutorado, eu vou fazer uma outra análise quanto ao tamanho da janela. É importante também isso daí, né? Que são regrinhas que as pessoas não se atentam. Vamos botar um intérprete lá, pum, desse tamanhozinho intérprete, ó. Aqui, desse tamanhozinho. É uma janela, né? Igual eu vi alguns colegas comentando, é uma fechadura de Libras, de tão pequena. Verdade. O surdo não vai ter uma lupa para ficar ali na televisão observando o que está acontecendo. Então tem que aumentar a janela. Só que eu vou trazer dados ilustrando e justificando o porquê desse aumento da janela. Porque o que a gente tem é uma regra da ABNT que ninguém sabe de onde ela foi tirada, que define um tamanho como tido padrão, só que o padrão da televisão do Brasil mudou, agora a nossa televisão ela é retangular, não é mais quadrada, e aquele padrão já não serve mais. Verdade. Coisas que ninguém pensa, mas você está pensando. Muito bom. Claro, você sabe informar se é um curso de Libras com foco na área de saúde? Não, você vai ter que fazer primeiro um curso de Libras e depois um outro curso com área de saúde. São coisas diferentes. Porque o curso de Libras ele vai te dar conhecimentos da língua. O curso de saúde vai te dar conhecimentos relacionados à área de atuação. Então, por exemplo, para mim atuar como intérprete no hospital, eu preciso conhecer o protocolo do SUS, que não tem a ver com a Libras, mas tem a ver com a prática cotidiana daquele contexto. Então, vocês não vão achar cursos de Libras para a área da saúde. Vocês não vão achar. Não existe oferta desse tipo de formação. Vocês podem fazer um curso de Libras e depois um curso para a área da saúde.
Muito bom, gente. Obrigadão mais uma vez, Wara. Eu vou pedir pra vocês agora, gente, colocar coraçãozinho pro Wara. Explode coração, explode coração, explode coração. Explode coração. Muito bom. E vamos seguir o Wara também aqui, ó. Que vocês vão gostar, ok? Ah, não, foi tão legal esse bate-papo, não foi? Você gostou também? Gostei. Agradeço pelo convite, Estevão. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Obrigadão por ter aceitado. Aproveite a tardinha, tá começando aí. E sucesso na sua tese, tá bom? Obrigado, igualmente. Sucesso aí pro teu trabalho. Parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom, né, gente? Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Olá a todos os surdos que estão nos assistindo nessa live, um forte abraço para todos vocês, que os surdos possam continuar lutando pela expansão e o avanço da língua de sinais, cada dia mais. Parabéns!